Boa noite a todos, professores e professoras. Voltamos para mais um bate-papo da segunda semana do PEJA. Meu nome é Paula, faço parte da equipe da Gerência de Educação da 7ª CRE e, junto com a professora Dulce Mota, faço o acompanhamento das escolas que integram o Programa de Educação de Jovens e Adultos. Hoje, teremos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre educação física no PEJA, uma disciplina que agrega ao currículo há poucos anos, o que representou uma grande conquista para os alunos. Temos hoje aqui presentes, para discutir conosco sobre o tema Educação Física no PEJA, os professores da disciplina. Professor Cláudio José, que está há 26 anos na Secretaria Municipal de Educação e hoje faz parte da equipe da Gerência de Educação da 7ª CRE. Professora Bianca Viana, que está na rede há 17 anos, hoje como professora de Educação Física do CIEP Compositor Donga e professora de balé na unidade de extensão no Núcleo de Arte Silveira Sampaio. E para finalizar, temos o professor Zé Roberto, que está na rede há 35 anos e hoje é professor da Escola Municipal Frederico Trota. Boa noite a vocês, professores, professora Bianca. Agradeço imensamente a participação nesse momento marcante para a educação de jovens e adultos, que é a segunda semana do PEJA, uma ação iniciada pela Gerência de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação. E para começar, queria pedir ao professor Cláudio para falar um pouquinho sobre a sua experiência na participação do projeto piloto como professor de Educação Física do PEJA na Escola Municipal Pio X. Boa noite a todos, é um prazer estar participando desse momento, né? Boa noite, professor José, boa noite, professora Bianca, boa noite, professora Paula. Eu tive a oportunidade de trabalhar no PEJA, talvez eu tenha sido um dos primeiros professores de Educação Física, em 2015, e foi um grande desafio que eu tive, que se tornou futuramente uma experiência enriquecedora. No primeiro momento, quando eu cheguei na Escola Municipal Pio X, os alunos tiveram uma receptividade, tiveram um pouco de resistência na receptividade, em função da disciplina. A faixa etária era uma faixa etária muito diversificada. Eu tinha alunos de 16 anos e senhoras e senhores de 60 anos, 65 anos, que chegavam cansados do trabalho. E nesse momento eles pensavam, nós trabalhamos o dia inteiro e no final do dia, à noite, nós vamos fazer atividade física. E aí eu mostrei a proposta do trabalho para eles e eles foram aos poucos entendendo a proposta, viram que eu trabalharia com a qualidade de vida, que eu traria momentos de prazer e alegria para eles. E assim, aos poucos, eu fui conquistando os alunos, de forma que, nas aulas de Educação Física, nós tínhamos quase que sempre a totalidade dos alunos nas turmas. Foi muito enriquecedor, porque durante as atividades que nós tínhamos na quadra, né, era muito divertido, tinha muita alegria, e eles participavam com muita satisfação. O difícil daquele momento foi, né, buscar atividade que atendesse a um grupo tão diferente, tão diversificado. Nós tínhamos alunos de 16, 17 anos que gostariam de jogar futebol, jogar voleibol, jogar basquetebol, de participar de grandes jogos. E nós tínhamos senhoras e senhores que a performance, o condicionamento físico não permitia que isso acontecesse. Então eu fiz uma proposta que nós adaptássemos esses jogos e que nós pudéssemos atender a todas as faixas etárias. Isso foi feito com a ajuda dos jovens e os adultos, os senhores de terceira idade, senhores e senhoras de terceira idade, também colaboraram muito. A interação foi muito grande, e nós tivemos assim, momentos de muita alegria durante todas as nossas aulas. Legal, Cláudio. Bom saber, então, que essa receptividade dos alunos, né, foi boa, que eles entenderam a educação física, mesmo sendo, né, uma aula mais lúdica, um momento de lazer, né, era uma disciplina também que havia uma intencionalidade, né, ela tinha um currículo pensado, estruturado. Então, a gente pode concluir que a receptividade deles foi muito boa. Professor Zé Roberto, boa noite. Fala para a gente agora um pouquinho sobre as possibilidades e desafios para elaborar um planejamento de educação física para o PEJA, né? Para um grupo tão diferente, né? Com uma faixa etária tão diferente, conforme o professor Cláudio acabou de falar para a gente. Conta um pouquinho dessa sua experiência para a gente. Bem, boa noite, Paula, boa noite, Bianca, boa noite, Cláudio e os demais, né?
Antes de entrar propriamente na sua pergunta, deixa eu fazer um breve histórico da minha ida para Frederico Trota, né? Eu até então trabalhava na 11ª CRE e entrei no concurso de remoção Intercre, vindo da 11ª CRE, que envolve ali a Ilha do Governador, indo para a 7ª CRE. E só bastava, né, o ano letivo de 2017, de maneira que eu pudesse me aposentar. Só que a receptividade foi muito boa, né? O acolhimento por parte dos novos colegas, a dinâmica do dia a dia, né? A dinâmica do PEJA, né? As reuniões que nós tínhamos, a participação dos professores no planejamento, a possibilidade sempre de um trabalho interdisciplinar, fez com que eu permanecesse, continuasse lá até hoje, né? Eu já poderia, no início de 2018, estar aposentado nessa matrícula da noite. E uma das coisas que me fez continuar, além disso que eu coloquei, do acolhimento e tal, foi que a possibilidade que eu tive de também trazer assuntos, né, do momento, né, vividos na sociedade. Por exemplo, em 2018 nós tivemos a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, e eu sempre tive uma postura assim de troca, né? Eu acho que a educação, não somente no PEJA, de um modo geral, é uma relação de mão dupla, né? Você também deve ouvir o que vem dos alunos, né? E considerando até o pessoal do PEJA, que já são jovens, já são adultos, né? Que já trazem uma bagagem, mesmo que muitos não tenham estudado no ensino formal, a gente não aprende só no ensino formal, não somente na escola. A vida também ensina, né? Então, evidentemente, eu sempre procurei ouvi-los e tal, mas sempre me atraiu, independentemente do PEJA, essa questão de trazer assuntos extramuros e colocar para os alunos para ver se haveria uma receptividade. Para você ter uma ideia, em 2018 foi um ano riquíssimo, né? Nós tivemos a Copa do Mundo na Rússia, né? E propus isso para os alunos, foi muito legal, muito interessante, porque eu falo russo razoavelmente, digamos, e comecei a falar na sala, né? Algumas palavras assim em russo, né? Para ver como é que seria, né? E foi muito interessante, muito engraçado, que alguns alunos chegaram assim para mim e falaram: pô, professor, que é isso? Tá doidão, não sei o quê. Eu falei: não tem ninguém doidão aqui. Pô, tá falando coisas que não tem nexo? Então, não. Aí eu jogava aquela saudável provocação. Qual é o grande evento que nós teremos esse ano no mundo? Ligado ao futebol. A Copa do Mundo, Pô, em que país ela será realizada? Pô, na Rússia. Então, rapaz, eu estou falando russo. Não tem ninguém doidão. Então, eu fazia essas, digamos assim, saudáveis provocações, de maneira a ver se haveria receptividade, né? E houve, né? Então, isso para mim foi muito legal, né? Porque depois de muitos anos, como você bem colocou, já estou na rede há 35 anos, nada contra, eu acho que você trabalhar o esporte, os fundamentos do basquete, do voleibol, do futebol, são válidos, sem dúvida, mas eu já vinha fazendo isso há muito tempo, né? Eu precisava de algo também que me motivasse, né? E essa questão de poder trazer assuntos extramuros da escola para que façam parte do planejamento das aulas, também me fala alto. Isso daí que me desafiou a permanecer. E como a escola tinha essa proposta de troca entre os professores e tal, para minha satisfação, o PEJA na Rússia, digamos assim, se transformou numa proposta interdisciplinar, né? Onde, só para dar um exemplo, né? Onde houve a participação do colega de geografia, falando da geografia da Rússia, de história, falando sobre a história da Rússia. Eu tive a gentileza de contar com a participação do representante do consulado da Rússia aqui no Brasil, que fez uma explanação, né, sobre as cidades-sedes. E, enfim, aí depois nós partimos para a corrida eleitoral, que foi uma gincana que eu fiz em torno da Frederico Trota, fazendo o link entre a corrida eleitoral e a corrida em si, da educação física. Aí coincidiu com o centenário do Nelson Mandela, em 2018, aí eu levei uma bola de rugby para a escola e fizemos um rugby adaptado.
E como o Cláudio bem colocou, né, você tem que usar de muito bom senso, porque o grupo é heterogêneo, né? Então, adaptei as regras de maneira que eles tivessem uma noção do rugby, do rugby em si, e jogassem e também tivessem a vida, a história do Nelson Mandela, que foi uma história belíssima, que utilizou o rugby para combater o apartheid, né, na África do Sul, e por aí vai. Então, essa proposta... Dessa forma, professor, você foi conseguindo envolver as diferentes faixas etárias, né? Quando você levou todas essas propostas excelentes, você conseguiu ir encaixando dentro do seu planejamento de forma que você atingisse a todos. Porque como houve, eu sempre fazia saudáveis provocações, coloquemos assim, né? E como havia receptividade da parte dos alunos, porque, repito, aquilo que eu sempre acho que eu coloquei no início da minha fala, tem que ser algo também interessante para o professor. Claro. Não tem que ser, que tenha significado para os alunos, para você também, para que você se empolgue, se motive e não faça um trabalho mecânico. Sim, faça um trabalho que realmente você goste, ainda mais eu que já tinha muitos anos, né, tinha que ser algo que me empolgasse de maneira, e tanto me empolgou que eu estou lá até hoje, né? Já poderia ter me aposentado. Então permaneci lá, e em 2019 também, aí entrou o intercâmbio sócio-esportivo, e que depois eu posso falar um pouquinho também, né? Sim. Mas ao final eu vou pedir para que vocês comentem, assim, né? Tem uma surpresinha, assim, mais para o final, que vocês vão ter essa oportunidade aí de compartilhar, né, essas experiências mais marcantes, né, para vocês. Bianca, boa noite, Bianca. Boa noite. Obrigada pela sua participação. Se você puder complementar também a fala do professor Zé Roberto, vocês hoje que estão aí, como nós costumamos dizer, né, no chão da escola, esse ano, né, mais virtual do que presencial, mas que vocês têm aí os anos anteriores para compartilharem a experiência de vocês. Fala para a gente um pouquinho, Bianca, se você puder complementar a fala dele no sentido do preparo do planejamento para atender esses grupos, dentro da proposta curricular que existe, né, para a disciplina de educação física também. Boa noite, professora Paula, professor Zé Roberto, professor Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. Como os professores já bem colocaram, né, a questão do PEJA, quando você chega para dar aula no PEJA, nós temos alguns desafios realmente. Mas é um desafio que eu falo que vai ao encontro também das possibilidades. Como já foi dito anteriormente por esses mesmos professores, a gente lidar, né, com um público de diferentes faixas etárias, né, pertencentes a diferentes gerações, e é uma coisa que, ao a gente pensar num planejamento, primeiro a gente sempre pensar no público que a gente está atendendo. Quem são esses alunos, quem são esses estudantes, que comunidade... Por que eles estão no PEJA também, né, Bianca? Eu acho que quando a gente fala do público da EJA, a gente não pode só pensar na questão da faixa etária, né? Mas por que eles estão hoje na EJA? Porque por um momento na vida foram privados, né, de estudarem na idade regular? Ou porque não foram conseguindo sucesso no turno regular e por esse motivo desistiram? A gente sabe que o público do PEJA é um público especial, então a gente não pode pensar no nosso planejamento no mais do mesmo, né? A gente não pode repetir algo que no regular já estava acontecendo, porque para eles o rendimento não foi satisfatório, né? Então, o professor do PEJA, ele precisa se reinventar e muito. E eu gostei muito da sua fala, no sentido, nós temos muitas dificuldades, mas também temos muitas possibilidades. Sim, porque eu acredito que a mesma dificuldade que a gente tem de estar com esses diversas faixas etárias e, como você mesmo falou, carregado de histórias, cada um trazendo a sua história,
A educação física, como o professor Zé Roberto também colocou, ela traz muitas possibilidades de você estar atendendo a essas pessoas. Então, é isso que eu acho que a gente deve pensar. Eu acho que a educação física ela tem uma possibilidade de a gente de trabalhar numa perspectiva integradora. E essa perspectiva faz com que eles se dialoguem. E quando eles trocam, né, quando eles trocam suas experiências, quando eles dialogam entre si, ali eles começam a ter uma convivência, você promove uma sociabilidade, tem a coletividade. Então, isso tudo ajuda nessa aproximação social. Então, é bom tanto para os jovens, né, que eles começam a entender que existe, sim, uma pessoa... que eles vão um dia estar naquela posição dos mais velhos, e os mais velhos também entendem que eles têm que respeitar aquela vontade dos mais jovens. Então, é bem legal. Agora, um ponto importante que eu acho que a gente tem que pensar é que realmente a gente faz um papel muito de mediador, porque não basta também você chegar com uma atividade achando que eles, naquela atividade, eles vão espontaneamente dialogar entre si. Se a gente, de repente, não provocar, não estar fazendo provocações para que eles, né, escutem uns aos outros, que eles troquem, né, eles troquem suas experiências, às vezes ficam os grupinhos, né, separados. Um exemplo simples que eu dou pode ser uma brincadeira boba, por exemplo, jogos de salão. Quando a gente trabalha brincadeiras de jogos de salão, dominós, aí às vezes eles estão jogando os jogos de tabuleiro, mas os mais velhos aprenderam de uma forma, os mais novos já jogam de outra forma. E aí, quando você começa a circular entre esses grupos e a trocar com eles, eles vão ensinando uns aos outros uma nova forma de jogar, e aí vão se entendendo, né? Então, essas possibilidades que também é encontrado nos jogos, nas brincadeiras, né? Isso tudo faz parte da educação física, ela é muito rico para isso, né? Bianca, diante de tudo isso que você está trazendo, a gente não pode deixar de dizer que você foi a nossa professora representante, né, da 7ª CREA, da disciplina de Educação Física, para participar da revisão das orientações curriculares do programa da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Fala para a gente um pouquinho dessa sua experiência, no que isso agregou na sua formação profissional, no que isso trouxe de benefícios para as suas aulas, para os seus alunos. Essa experiência realmente foi muito rica, né? Eu fui convidada para participar dessa revisitação curricular, que já tinha se iniciado desde 2016. Mas aí, ano passado, sob uma nova estrutura da CNE e as suas gerências, fomos fazer essa revisitação novamente para terminar. Ela se deu em várias etapas e ela sempre foi por meio de um trabalho coletivo. A primeira etapa foram com todos os professores, representantes por CREA, pela disciplina, dessa apresentação do currículo, o que já tinha sido revisitado. Depois foi uma outra etapa de uma palestra com o professor Enio Serra, falando sobre o currículo e a docência na educação de jovens e adultos. E, por último, a etapa que nós nos encontramos por disciplina, e aí para a construção dos objetivos gerais, objetivos específicos, e fazer o documento e a elaboração do documento escrito, né? E aí é muito importante a gente conhecer o documento, porque o documento ele trabalha com eixos, em 3 eixos, que a gente trabalha no eixo do ambiente, trabalho e cultura, e com a problematização da participação cidadã dos alunos. Então, esse conhecimento é importante a gente ter, porque a proposta de trabalho com os alunos do PEJA é a proposta desse trabalho de uma formação cidadã, perpassando por esses 3 eixos, ambiente, trabalho e cultura. E a partir do momento que os professores tomam conhecimento, né, desse documento, é uma orientação que a gente pode fazer para poder
usar, né, no nossos planejamentos, direcionar nossas aulas. Porque é claro, gente, como o nome diz, é uma orientação curricular. Então, claro que o documento você vai trazê-lo e vai, de acordo com a comunidade que você está inserida, a comunidade escolar, o PPP da sua escola, você vai trabalhar isso na perspectiva que você está dentro da sua escola, né? Depende. Então, mas é sempre importante a gente ter esse conhecimento, né? Do que nos norteia, né? Claro. E o PEJ, a educação física, muitas vezes ela é vista pelos alunos como um momento, né, de vamos jogar bola, vamos brincar, e que por muitas vezes foi usado erroneamente, né, como uma moeda de troca, né? O professor fala, se não se comportar, isso mais com as crianças, se não se comportar, não vai para a educação física. Vai sim, porque a educação física também é muito importante, como todas as outras disciplinas. E justamente por isso, ela tem um currículo, né, que foi intencionalmente pensado, elaborado e democraticamente construído, né? Você, enquanto a representante da 7ª CRE, você não estava ali representando somente a si mesmo, você estava representando todos os professores de educação física da 7ª CRE. E esse currículo, ele foi discutido posteriormente nos centros de estudos, com a participação de todos, né? Antes dele chegar no seu formato final. Bianca, fala para a gente agora um pouquinho, aproveitar que você já está aquecida na sua fala, da sua experiência em levar os alunos do PEJA na participação da mostra de dança. Fala para a gente um pouquinho dessa sua experiência, né? Já que a gente está falando de educação de jovens e adultos, desafios, mas também muitas possibilidades. Sim, essa experiência realmente foi muito enriquecedora, porque ela vai mesmo de encontro a que eu acredito de uma educação, que é trazer deles, do interesse deles, a construção de algo coletivo. E daí a gente passar pelas aprendizagens. Porque começou essa apresentação de dança, na verdade, ela começou com uma proposta que eu fiz não para apresentação, eu fiz para uma aula de dança. Foi uma proposta de aula de dança que eu me vi ali com jovens, adultos e idosos querendo participar. Muita gente querendo participar. E diante desse interesse, a gente começou com essas aulas, e diante desse interesse eu lancei a proposta para eles de participar de uma mostra de dança. Foi um desafio, porque o que acontece? A mostra de dança, a apresentação é no horário diurno, então a questão da apresentação, infelizmente, ela já deu uma enxugada, porque alguns alunos não puderam, né? Pela realidade deles, né? Pela realidade deles. São trabalhadores, sim. São trabalhadores. E aí eu tive alguns que poderiam, outros queriam, mas não podiam, e outros que também não queriam participar de uma apresentação. Mas nenhum deles, em momento nenhum, foram excluídos da dança. Só para a apresentação é que realmente foi construída com aqueles que se propuseram e ficaram interessados em participar. E foi muito interessante, porque foi realmente uma construção coletiva, partindo da experiência deles, do que eles traziam de movimento corporal deles. Eu fui construindo a coreografia junto com eles. E daí explicando e, ao mesmo tempo, passando a aprendizagem de uma composição coreográfica, que eles não tinham ideia, de linhas, de curva, que tinha planos em cima, embaixo, dos momentos de giro, os momentos de salto. E eu fui falando para eles e a gente foi construindo junto. Então, desde esse jogo, né? Não é simplesmente vou chegar e vou dançar, né? Tem muitas coisas aí em jogo. Desculpa te interromper, mas eu precisei falar um pouquinho. Mas as pessoas acham, os próprios alunos acreditavam que era chegar e dançar e rebolar, porque eles gostam de rebolar. Então não tem problema nenhum, pode rebolar. Mas eu fui explicando para eles vários elementos, porque a gente precisava de uma composição coreográfica. Não era simplesmente
a dança, que a gente chega numa festa e dança. Então, eu fui explicando para eles o que corresponde a uma composição coreográfica, a questão das contagens, do ritmo. Foi muito rico mesmo. Eu vi, assim, eles do início, assim, isso para mim foi independente, assim, de se apresentar ou não, fora que, claro, que foi um a mais, óbvio, porque além dessa aprendizagem toda, teve a experiência de ir para o palco, de ir para o teatro, de estar no palco. Eu me recordo também, Bianca, que você tinha um aluno incluído dançando, né? Sim, sim. E ele fez muito bonito, né, Bianca? Fez e foi a principal atração, porque exatamente. O final era o movimento corporal dele que foi realçado. O movimento corporal que ele sabia. Aconteceu integração, aconteceu inclusão, aconteceu de tudo, né? Tudo. E o grupo também, um foi se entendendo com o outro, um foi entendendo que cada um tinha um papel ali a desempenhar, foi ajudando na construção, porque foi realmente uma construção coletiva. E houve o envolvimento de todos os professores também, né, Bianca? Isso é importante até... Exatamente. Isso também é uma fala... professor Zé Roberto, você citou isso na sua prática, né? Quando você falou da Rússia, que o professor de geografia entrou também, né? Ajudando os alunos a se localizarem geograficamente, né? A gente fala de Rússia, mas onde é a Rússia? Que lugar é esse? Né? Fala para a gente um pouquinho, Zé Roberto, dessa integração da educação física com as outras disciplinas também. Veja bem, Paula, o que eu coloquei para os alunos e nas nossas reuniões com os professores, nada contra o inglês me ajudou muito e tal, mas existe uma certa, digamos assim, hegemonia, coloquemos assim, da língua inglesa, nada contra, me ajudou muito e me ajuda até hoje. Então, eu coloquei que é importante no ambiente escolar você procurar expandir. E eu procurei fazer um link, um elo com a questão da Copa do Mundo, que o futebol tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com a educação física. E levei, além dos alunos, coloquei para eles, teve até aquela brincadeira lá, que eu comecei a falar um pouco em russo, eles acharam que eu estava meio doidão, e coloquei essa proposta para os colegas e tal, e os outros professores que gostaram também da proposta. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o mapa dos países foram feitos, até porque a culminância, que se transformou num projeto, o PEJA na Rússia, né? E a culminância dele foi a Copa do Mundo, onde aí entrou a educação física diretamente, foi a partir dos jogos entre as equipes. Mas antes disso houve a confecção dos mapas, né? Dos países participantes, né? E depois, se houver a possibilidade, eu tenho material para apresentar filmes e fotos desses projetos, apresentarei com o maior prazer. E então essa questão da interdisciplinaridade foi ganhando corpo, porque como era uma coisa muito viva, né? A imprensa estava colocando a questão da Copa do Mundo, que estava prestes a começar, então foi uma oportunidade que a escola teve de aproveitar isso, para ser uma fonte de aprendizado para todos nós, não somente para os alunos. E assim, dessa forma, o projeto ele vai passeando entre todas as disciplinas, essas disciplinas dialogam entre si e o aluno, ele se sente dentro de um contexto, né? Ele não vai assim, e hoje eu fui para a escola, abri a caixinha da língua portuguesa, fechei a caixinha, vou embora, porque amanhã eu vou abrir a caixinha de geografia, né? E não é assim que acontece. Eles vão conseguindo buscar sentido em tudo que eles fazem, uma disciplina vai complementando a outra, o que torna o trabalho mais prazeroso, e que isso para eles é fundamental, porque, conforme nós estávamos falando, da diferente faixa etária, quem são esses alunos, né, do PEJA? São trabalhadores, ou são jovens que às vezes estavam desmotivados, né, no turno regular. Eles precisam chegar ao PEJA e ver que tem algo diferente ali. Eles têm que se sentir motivados a estarem dentro da escola. E como tem essa integração, isso para eles se torna muito mais enriquecedor, né? Até porque, Paulo, essa questão das disciplinas isoladas,
está cada vez mais sendo questionada, exatamente, né? Da disciplina para a interdisciplinaridade, né? Para que o conhecimento seja estudado e interligado. Que você for ver o movimento, o corpo humano tem a ver com a biologia, que tem a ver com o espaço, que tem a ver com a história, tem a ver com a matemática. Então, realmente foi uma experiência riquíssima, né? Já que vários colegas participaram. Aí daí houve desmembramentos, e só para fazer um gancho rapidamente, eu sou egresso do ensino especial, trabalhei por 18 anos numa escola especial na 11ª CRE, e isso me ajudou muito, já que o PEJA, e eu acho isso corretíssimo, ele vem abraçando cada vez mais alunos com necessidades educativas especiais. Exatamente, né? professor. Então, nosso público está crescendo cada vez mais, esses alunos estão chegando no PEJA com a terminalidade da classe especial, e eles estão sendo muito acolhidos dentro do programa, e nós estamos percebendo o acolhimento e o envolvimento dos professores para trabalharem com os nossos alunos que estão chegando da classe especial. Sem dúvida. E acabou culminando, né? Eu deixei a escola especial, que eu trabalhava no governador, fui morar mais para esses lados aqui, de Jacarepaguá, mas continuei coordenando uma ação voluntária, né, que envolve alunos do ensino especial, e, para minha felicidade, alguns alunos do PEJA estão participando, digamos assim, como voluntários, né? Por exemplo, participando de eventos no Bosque da Barra, né, no posto 3 da Barra, posto 3 ali em frente à Praça do Ó, na Barra da Tijuca. Então, é algo que acabou, uma coisa foi puxando a outra, né? O que fala também do currículo, né? A gente fala da questão da construção cidadã, deles irem para além dos muros da escola também. E toda essa proposta leva a desenvolver o que é esperado, inclusive, dentro do nosso currículo para eles. Até porque o conceito de inclusão, né, ele vai muito além, no meu entender, da questão de aluno com necessidades educativas especiais, aqueles que não têm. Você envolve inclusão de ordem socioeconômica. Exatamente. A inclusão pela aprendizagem. Pela aprendizagem, inclusão de gêneros, né? De etnias, né? De credos. Que se encontram no PEJA. Né? Exatamente, no PEJA. Ele é o encontro de tudo e que a gente tem que fazer acontecer. Sem dúvida. Professores, queria pedir que vocês compartilhassem conosco, Cláudio, convido você também agora a falar um pouquinho para a gente, de um momento marcante na trajetória profissional de vocês. Vocês podem compartilhar conosco? Eu tive alguns momentos marcantes. Naquela ocasião, eu não tinha o hábito de tirar fotos, filmar, é uma pena. Né? Mas eu acredito que a coordenadora da época, Etani, tem algumas fotos da época que eu pude trabalhar no PEJA, do Pio 10. Grande Etani, né? O ícone da EJA. Grande Etani. Eu, no início da minha fala, eu não comentei, mas assim, não posso me furtar disso. O suporte que a direção e a coordenação da Escola Municipal Pio 10, na ocasião, me deu, foi um suporte gigantesco. Eu tinha todo e qualquer material que eu precisasse para trabalhar com os alunos do PEJA. E assim, tiveram alguns momentos, por exemplo, a diretora da escola me chamou na sala dela e disse o seguinte, que o dia que tinha aula de educação física, um levantamento feito por ela, era o dia que tinha o maior número de alunos na escola. Ela falou, Cláudio, se eu pudesse, eu colocaria educação física todo dia, porque nesses dias de educação física, que na ocasião eram 3, né, nós tínhamos o maior número de alunos na escola, e eu quero esses alunos dentro da escola. Outro momento assim, que eu entendo como marcante foi uma situação fora do ambiente escolar, uma atividade que nós marcamos fora do ambiente escolar. Próximo à Escola Municipal Pio 10 tem uma praça. Num sábado, nós marcamos, para que fizéssemos uma caminhada. E dentro do trabalho de qualidade de vida, os alunos iam aferindo as suas frequências cardíacas e iam acompanhando a sua frequência cardíaca. Anteriormente, nós já tínhamos visto a frequência cardíaca máxima de cada um, a frequência cardíaca mínima, e assim nós fomos trabalhando. E assim, para minha surpresa, como era um sábado e o tempo estava um pouco nublado, quando eu saí de casa, eu falei, vão pouquíssimos alunos nessa atividade. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa,
tinha um número muito grande de alunos presentes para efetuar essa caminhada ali ao redor daquela praça ali. Foi um momento assim muito agradável, que eu fiquei muito feliz pelo número de alunos presentes e assim eu entendi o quanto eles valorizavam a disciplina Educação Física, que no início, que eu comecei meu trabalho no Pio X, eu temia por isso, que eles não aceitassem, que eles fossem resistentes e que eles não cedessem assim, a oportunidade de trabalhar, de fazer aquelas atividades voltadas para o interesse dele, adaptadas, com jogos adaptados, entendeu? E a outra situação também que eu lembro também era uma sexta-feira, a turma não tinha, era uma turma de senhores e senhoras, na grande maioria, a turma não teria o primeiro e o segundo tempo, só teria o terceiro e quarto tempo, em função da licença de um professor da disciplina que eles teriam aula anteriormente. E, para minha surpresa, quase que em sua totalidade, a turma estava presente. Ao final da aula, eu conversando com eles, nós sempre fazíamos uma roda para conversar e discutir algumas situações que aconteceram durante a aula. E aí uma senhora falou assim, professor, não poderia perder a oportunidade de estar aqui e fazer essas atividades que eu gosto tanto, que eu me divirto tanto e que eu sinto tanto prazer em fazer. E aquilo ficou marcado para mim. Eu falei assim, eu consegui alcançar o objetivo que eu queria, que era assim, que eles valorizassem a disciplina que eu trabalho. Que bom, Cláudio, fez valer, né? Essa retribuição, esse reconhecimento deles é o nosso combustível, né, para continuar. Bianca, fala para a gente um pouquinho da sua experiência marcante aí na sua trajetória. A minha experiência marcante, não podia deixar de falar, que realmente foi conseguir levá-los para a mostra de dança. Sem dúvida. Eu já imaginava. Foi muito marcante mesmo, por toda, como eu já relatei antes, além da construção coletiva, foi realmente a experiência de ir ao teatro e de ser, né, o ator, atriz, o bailarino naquele teatro. Quando nós fomos selecionados para nos apresentarmos de novo, que foi também uma surpresa, assim, fiquei muito feliz, porque eu já estava feliz de tê-los conseguido levá-los, né, de a gente já ter conseguido participar da mostra. E por ter sido selecionado, pela oportunidade deles dançarem de novo, eles ficaram muito felizes porque eles queriam dançar. Depois daquilo, eles queriam dançar em tudo quanto é lugar, eles queriam dançar. Chamavam eles, vamos dançar, eles queriam. Eles também se apresentaram na Expopeja. Isso, na Expopeja também. Ficaram famosos na rede. E eles curtiam isso curtiram demais. E eles, na segunda vez, eles tiveram a oportunidade de entrar dentro do camarim. E aí, eles dentro do camarim foi uma coisa, o que eles ficaram assim, felicíssimos, que era uma realidade, às vezes, que só atores, atrizes, né, tem com aquele espelho cheio de luzes em volta. Então, realmente foi uma experiência muito legal. Tem algumas fotos aí, se vocês depois colocarem, né? A gente vai ver só de alguns momentos. Com certeza, vamos usar essas fotos aí para passar, para o pessoal poder ver. Professor Zé Roberto, você pode finalizar para a gente? Olha, vou colocar mais de um momento, né? Eu vou voltar lá para os anos 90, quando eu estava na direção de um centro integrado de educação pública, mas como a minha formação é na educação física, eu consegui levar uma empresa que desenvolveu, e logicamente em acordo com a CREI e com a SME, que conseguiu desenvolver um projeto ligado ao atletismo, né? E nós conseguimos também que alguns congas, ou tênis, né, fossem dados para os alunos. E eu tive, numa tarde lá, a ida de uma senhora muito simples, né, mãe de aluno. Ela chegou, bateu lá na direção, disse que gostaria de conversar comigo e tal, com o diretor e tal. Eu falei, pois não, senhora, no que eu posso ser útil e tal. Olha, diretor, o meu filho chegou com esse par de tênis lá em casa, dizendo que tinha sido dado para a escola por esse programa de educação física, né, que está sendo desenvolvido. E nós somos pessoas muito simples, nós somos pessoas muito corretas,
e não admito de maneira alguma que meu filho se envolva em coisa errada para conseguir isso ou aquilo. Não, senhora, a senhora pode ficar tranquila, que realmente foi dado para ele, de maneira que ele pudesse participar das aulas de educação física, participar das aulas de atletismo, e aquilo me tocou muito, uma senhora muito simples e extremamente digna. E alguns meses depois, alguns anos, acredito, num desfile de 7 de setembro, eu estava lá assistindo, e ela veio falar comigo, né? Já tinha passado um bom tempo, e para agradecer aquele programa, que o filho dela era um pouco assim, era adolescente, né? Mas digamos assim, excessivamente rebelde, coloquemos assim, mas que a educação física, aquele projeto, tinha ajudado a que ele buscasse um rumo melhor na vida. Agora era fuzileiro naval, me tocou muito, né? Eu pude contribuir de alguma maneira. Um outro ponto muito interessante foi eu coloquei anteriormente, né, os 18 anos que eu trabalhei diretamente numa escola especial, foi uma lição de vida para mim. Aprendi que eu não tenho problemas, né? Quando você trabalha numa escola especial, você vê que seus problemas são ínfimos, né? Comparados ao que eu aprendi por lá. Foram 18 anos e só saí porque eu mudei o endereço. Mas continuo com a ação voluntária até hoje, como eu falei anteriormente. E, para finalizar, o ano passado, né, já que eu falei que a inclusão é algo bem mais abrangente do que alunos com necessidades especiais, aqueles sem necessidades especiais, fizemos o ano passado, através do PEJA, né, o que nós chamamos de intercâmbio socioesportivo. Mas, porém, antes um pouco, em 2017, quando eu trabalhava no ginásio carioca, Alexander Lax, lá tem o nome de um judeu, né, um sobrevivente dos campos de concentração, Alexander Lax, e eu fiz um intercâmbio com a Escola Cruzeiro. E, simbolicamente, como se a Alemanha, a Escola Cruzeiro é uma escola de origem alemã, como se a Alemanha e os judeus tivessem se reaproximando através das atividades físicas, né? Aí envolveu a história e tal. Eles estiveram lá no ginásio carioca, na Alexander Lax, e depois nós estivemos no Colégio Cruzeiro do Centro, né? Aí falamos sobre história, os alunos jogaram e brincaram juntos. E o ano passado, mais diretamente ligado ao PEJA, foi intercâmbio junto com a Escola Parque, que fica próximo ali a Frederico Trota. A Escola Parque esteve lá na Frederico, soube aprender um pouco da história da Frederico Trota, jogaram, lancharam juntos com os alunos, e depois nós fomos na Escola Parque, porque intercâmbio é uma relação de mão dupla, né? Exatamente. E conhecemos o outro. Exato, e são realidades bem distintas, né? Sim. São realidades socioeconômicas bem distintas. E eu gosto muito disso. Eu acho que tem que haver aproximação dessas realidades para que preconceitos explícitos ou velados sejam saudavelmente combatidos, né? Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um dia de bate-papo da segunda semana do PEJA. Quero agradecer a todos os participantes pela oportunidade de termos um momento de troca e reflexão sobre a educação física no PEJA. Obrigada, professores, por terem doado o tempo de vocês, o conhecimento de vocês. Agradeço imensamente a equipe GED da 7ª CRE, especialmente a coordenadora Márcia Arruda, assim como a Cláudia Tadeia e a Alessandra, que hoje estão à frente da Gerência de Educação da 7ª CRE, a professora Dulce, que comigo acompanha o PEJA na 7ª CRE, e por todo o apoio e incentivo para que esse momento acontecesse. Obrigada aos professores que nos assistiram, esperamos ter contribuído com a formação acadêmica de todos. Amanhã teremos a oportunidade de desfrutar das atividades programadas pelo nível central na representatividade da Gerência de Educação de Jovens e Adultos. Mais uma vez, obrigada a todos e uma ótima noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada.